E aí, beleza? Você sabe o que são funções e para que servem? Então não pule esse vídeo. Oi, gente, beleza? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre subprogramas. Hoje nós vamos dar ênfase ao uso de funções. Vamos lá. Então, como nós já vimos, né, no último vídeo, é possível decompor um programa maior em pequenos subprogramas, né? E que esses subprogramas são pequenos programas que auxiliam o programa principal. E este mesmo subprograma pode ser reutilizado por diferentes subprogramas, né? Então, um subprograma nada mais é do que um trecho de código que é pensado, né, elaborado para atender a uma finalidade específica. Então, você pode ter um programa composto de uma série de subprogramas. E aí você consegue, então, reutilizar, né, esses códigos, esses subprogramas, fazendo com que, então, você tenha uma modularização do seu código. Algo que é bastante interessante no âmbito da programação. Então, como nós já havíamos abordado, né, no vídeo anterior, a gente está tratando de dois subprogramas específicos. A gente já viu procedimentos no vídeo anterior e agora neste aqui nós vamos dar uma olhadinha em funções, né? Os procedimentos, a gente vai revisitar procedimentos antes então de abordar funções. Então, procedimento, como nós havíamos abordado, né, no vídeo anterior, a gente vai ter lá. A gente vai declarar um procedimento logo após a palavra reservada algoritmo. Então, a gente começa com procedimento, fim procedimento. Esse trecho aqui, então, delimita, né, o procedimento. Procedimento, fim procedimento. Um procedimento tem um nome, então esse aqui está o nome do nosso procedimento. Aí vem a palavra reservada início, e aí temos aqui o corpo do nosso procedimento. Nesse caso, este procedimento de nome, tomara que isso funcione, vai escrever na tela aquela mensagem ali. Simplesmente isso. Então, nós temos aqui um procedimento e aqui embaixo a gente está chamando esse procedimento, né? A gente está fazendo desta forma aqui. Nome do procedimento, abre e fecha parênteses, certo? Se a gente trocar o nome aqui em cima, tem que trocar aqui a maneira como a gente vai chamar ele. Show? Então, temos lá o nosso procedimento realçado, né? A gente declara ele daquela forma ali e a gente chama daquela maneira que está ali embaixo. Isso foi o que a gente viu no vídeo anterior. Confere? Agora vem a novidade: como utilizar funções. Então, aqui nós temos o exemplo de uma função. Olha só, vamos começar aqui do topo. Temos a palavra reservada algoritmo e o nome do algoritmo. Tranquilo. Depois aqui nós temos a palavra reservada var, e aí ele está aqui declarando uma variável. Como é que é o nome dessa variável? Retorno função é uma variável do tipo caractere. Tranquilo, né? Na sequência, olha só o que aparece. Que aparece a palavra reservada função. Perceba? Então, aqui a gente está declarando uma função. Função que abre, função que fecha. Olha lá, em função. Então, abre a função, encerra a função. Dentro desse escopo, né, deste início e deste fim, esse escopo é que vai estar a nossa funçãozinha aqui sendo declarada. Então, tem lá, palavra reservada função, o nome da função, olha o nome, tomara que não trave, né, nome bem sugestivo, certo? Muito semelhante e muito parecido, né, com um procedimento. Daí, função. Função, nomezinho, e olha aqui a novidade, ó, 2 pontos, caractere. Entendeu? O que é caractere? Caractere é um tipo de dado, né? Então, perceba que função agora tem tipo de dado. Por que, que uma função tem tipo de dado? Olha, é só a gente dar uma analisada aqui no interior da função. Então, tem lá função, nomezinho, tipo, e aí vem a palavra início, palavra reservada início. O que, que tem no corpo da função? Tem isso aqui, ó, retorne e uma mensagem aqui entre aspas, certo? Retorne e essa mensagenzinha. Esse retorne aqui, ó, convido vocês a prestar atenção nesse retorne. Olha só, essa palavra reservada retorne, ela significa o seguinte: significa que isso aqui que está sendo definido aqui vai ser passado, vai ser transmitido para algum lugar, certo?
Para qual lugar vai ser transmitido isso? Para o lugar que chamar essa função aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no corpo do algoritmo, aqui embaixo, olha lá. Tem o início, aí temos o corpo do algoritmo, né? Mensagenzinha ali, escreva L, beleza. E aí, olha aqui o que nós temos. Temos o retorno função. O que é retorno função? Retorno função é uma variável, né? Olha lá em cima lá, var retorno função. Então, beleza, é uma variável do tipo caractere, né? Então, voltemos aqui. Retorno função, que é uma variável do tipo caractere, ela está recebendo alguma coisa. O que ela está recebendo? Ela está recebendo tomara que não trave, abre e fecha parênteses. Ela está recebendo tomara que não trave. O que é tomara que não trave? Se a gente fizer aqui o cara crachá, a gente vai perceber que tomara que não trave é uma função, certo? É uma função que faz o quê? Ela retorna este conteúdo aqui. Então perceba que uma função nada mais é do que um procedimento, é como se fosse um procedimento, só que ele retorna conteúdo para a função, para o programa chamador. Então perceba aqui que nós estamos chamando a função tomara que não trave. Esta função retorna um conteúdo e esse conteúdo está sendo atribuído a esta variável, certo? Então esta variável aqui vai armazenar o retorno desta função. Qual é o retorno dessa função? Aqui é só a gente olhar lá em cima, ó. Retorne aquilo ali. Então essa função aqui, ela retorna o quê? Ela retorna uma mensagem de texto. Então, de que tipo é essa mensagem de texto? É do tipo caractere. Agora dá para entender por que uma função tem tipo, né? É o tipo do retorno. Então, a função tomara que não trave, ela retorna caractere através dessa palavra reservada retorne. E que ela vai retornar este conteúdo aqui. Como que vai ser esse retorno? Como a gente viu aqui embaixo. Chama a função, da maneira como a gente está fazendo aqui, e essa função retorna um conteúdo que vai ser armazenado nessa variável aqui. Por isso que essa variável aqui, retorno função, ela é de qual tipo? Caractere, do mesmo tipo do retorno da função, certinho? Então, a gente pode fazer o seguinte, ali tem um realce ali para a gente ter bem claro, né, o escopo da função, certo? Ela é muito parecida com o procedimento. A diferença é que nós teremos agora um tipo de dado aqui no final, que é o tipo de retorno, né? E a palavrinha reservada retorne e retornar alguma coisa para o programa chamador, certo? Nós temos ali, perceba que a função tem tipo, né? Como eu já realcei. E ali, como que a gente vai chamar essa função, né? Você chama a função de maneira parecida com que você chamaria um procedimento, com a diferença que o retorno da função, né, deve ser armazenado em algum lugar, né, numa variável, por exemplo. Certinho? Assim, a gente pode então fazer um comparativo entre procedimentos e funções. Aqui então nós temos um procedimento, cujo nome é Rod Amiguinho, e aí ele tem lá procedimento, Rod Amiguinho, fim procedimento. Este é o escopo deste procedimento. E o que esse procedimento faz? Ele só tem um escreva L, rodou. Então ele simplesmente escreve esse conteúdo na tela, certo? Então, um procedimento não retorna dados para o programa principal. Tranquilo? Já uma função que nós temos aqui ao lado, ó, ela começa lá, função, nome e tipo de retorno. Que tipo de retorno tem essa função? Tem um conteúdo do tipo caractere. Onde é que está esse retorno? Está aqui embaixo. É só a gente procurar pela palavra reservada retorne e olhar o que ela está retornando. Olha só, ela está retornando um conteúdo textual. Então, a função rode amiguinho tem um retorno do tipo caractere, que é o rodou. Mensagenzinha ali de texto rodou. Então, nós temos aqui, né, que função é diferente de procedimento. Ela pode retornar dados para o programa chamador. Ela faz isso através da palavra reservada retorne, certo? E função, como retorna dado, ela tem que ter um tipo, né? Que tipo é esse dado? É caractere, é inteiro, é real? Você tem que especificar aqui. Ou está sendo dito ali no nosso lembretezinho ali na tela.
certo? Então, se a gente for fazer uma analogia, procedimento é quando você dá alguma coisa a alguém e não espera nada de volta, certo? Então, isso é um procedimento. Função, função é diferente. Função é quando você pede alguma coisa a alguém e fica aguardando um retorno dessa pessoa, né? Então, você pediu alguma coisa e você fica aguardando ali um retorno. Então, nesse caso aqui, nós teríamos uma função, certinho? Para a gente compreender melhor, aqui temos um exercício, olha lá. Escreva um algoritmo capaz de ler o nome de uma cidade informada pelo usuário e que contenha também uma função que retorne o nome da cidade em letras maiúsculas, e uma função que retorne o número de caracteres do nome dessa cidade. Então, bem tranquilo esse algoritmo, né? A gente vai escrever um que peça para o usuário digitar o nome de uma cidade, e a gente vai ter duas funções. Uma que converte esse nome para maiúscula e outra que conta o número de caracteres dessa cidade. Então vamos dar uma olhadinha no Visual para tentar realizar este exercício. Vou apagar esse conteúdo e vamos lá. Algoritmo var início fim algoritmo. O algoritmo vai ser o cidade via funções. Nós damos espacinhos aqui para melhorar a legibilidade. Vamos salvar ele. Colocar lá na nossa pastinha de algoritmos. Esse aqui vai ser o algoritmo 14. Beleza. Então, vamos começar do mais simples aqui, né? Escreva L. Digite o nome de uma cidade. E aí a gente vai ter um leia. Leia o quê? Cidade. Eu declarei essa variável aqui? Não declarei, né? Então, vamos lá em cima. Var cidade do tipo caractere, né? Show de bola. Então, já tem ali a variávelzinha cidade declarada. Já pedi para o usuário digitar o nome de uma cidade, já li aquela cidade. O que o algoritmo pede? Ele pede para a gente mostrar a cidade em maiúsculo, em letras maiúsculas, e depois pede para a gente contar o número de letras da cidade, né, do nomezinho da cidade. Então vamos fazer aqui no corpo do algoritmo e depois a gente joga isso para dentro de uma função, como é o que o exercício pede. Para eu mostrar a cidade em letras maiúsculas, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Escreva L, né? Escreva L o quê? Qual é a funçãozinha que a gente já usou aí em vídeos passados que converte texto para maiúsculo? Maiusc. Confere? E aqui dentro seria o nomezinho da variável que a gente quer converter. Para isso aqui, ó, eu sei decor, né? Mas se tiver alguma dúvida, ó, visite o manual do Visualg. E aí aqui a gente dá um Ctrl F e aí coloca lá, maiúscula. Ó, escrevi maiúscula e aí a gente vai dando uma pesquisadinha aqui, ó. Tadã! Olha lá, ó. Retorna o valor de caractere contendo a expressão em maiúscula. Olha lá, maiúscula. É essa aqui a funçãozinha que a gente precisa. Então foi ela que eu usei aqui dentro, ó. Eu converto para maiúscula o nome da cidade, daquela forma ali, e isso tudo dentro de um escreva L para imprimir na tela. Tranquilo? Já para contar o número das letras, a gente vai fazer parecido. Ó. Escreva L para escrever na tela, né? Para contar o número das letras, a gente vai lá, manualzinho também. Olha lá, vamos ver se a gente acha aqui. Caracteres. Pesquisando aqui. Aqui, olha lá. Tem a funçãozinha chamada compre. Compre. Retorna o inteiro contendo o comprimento, quantidade de caracteres da expressão. Vamos tentar usar essa funçãozinha aqui então. Vamos lá. Compre.
o quê? Cidade. Certo? Então, essa funçãozinha aqui diz para nós a quantidade de letras que tem ali na cidadezinha ali que a gente digitou. Vamos ver se isso aqui vai rodar. Antes, para ficar mais claro aqui, vou concatenar aqui, ó. O total de letras e aqui, cidade em maiúscula, simplesinho assim, só para a gente ver como que vai ficar. F9 para rodar, nome da cidade, São Miguel do Oeste. E olha lá, a cidade em maiúsculas é São Miguel do Oeste e o total de letras é 19. Beleza, né? Converteu para maiúscula e contou quantas letras tem. Lógico que se a gente conferir aqui, ó, ele está contando inclusive os espaços. Tá? Mas é o tipo de coisa que para fins didáticos a gente vai deixar passar. Mas a gente já percebe ali que ele está convertendo para maiúscula e está contando as letras ali da cidade digitada. Então, o algoritmo já está funcionando. O que a gente vai fazer agora é transformar isso aqui em funções, para que a gente, então, crie funções capazes de resolver essas questões aí. Então, vamos aqui em cima. Ó, depois de var, eu vou declarar uma função. Então, função que abre, função que fecha. Beleza? Toda função tem que ter um nome, né? Assim como o procedimento, função tem que ter nome. Essa aqui, vamos colocar aqui, converte para maiúscula. Converte para maiúscula. E essa função vai fazer o quê? Ela vai pegar a cidade e vai converter para maiúsculas. Então, o que ela vai retornar? Ela vai retornar a cidade em maiúsculas, né? O nome da cidade em maiúsculas. Que tipo de dado é isso? É caractere, confere. E o nome da cidade é textual. Então, é isso que ela vai retornar. Então, abri a função, fechei a função, dei um nomezinho para a função e defini o retorno dela. Então, aqui dentro agora é que eu vou escrever a função. O que eu quero que essa função retorne? Então, olha lá, retorne o quê? Retorne o nome da cidade em maiúscula, né? Então, vou pegar esse conteúdo aqui, ó, x, e vou colocar aqui, ó. É isso aqui que eu quero que retorne. Eu quero que retorne a cidade em maiúsculas. É isso aqui. Show? Beleza, né? E aí, o que eu vou fazer agora aqui? Ó, a cidade em maiúsculas então aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou vir aqui nas variáveis, ó, e aqui em cima eu vou vir em cidade maiúscula, também do tipo caractere. Então olha lá que eu criei uma segunda variávelzinha lá, cidade maiúscula. E o que eu vou fazer com essa segunda variável? Eu vou fazer o seguinte, ó. Essa variável aqui, cidade em maiúscula, ela vai receber o quê? Ela vai receber o retorno dessa função aqui. Então, olha lá o nomezinho, converte para maiúsculas, Ctrl C, Ctrl V, faço isso aqui. O que eu estou fazendo aqui então? Ó? Chamei essa função, certo? E aí o algoritmo vem aqui em cima e executa essa função. Como é uma função, ela vai ter um retorno, né? E esse retorno é de que tipo? Do tipo caractere. Por isso que eu estou chamando essa função. E o que retornar dessa função, eu estou armazenando nessa variável aqui, que é do tipo caractere também, certo? E agora aqui, ó, escreva L, a cidade em maiúsculas é o quê? Cidade maiúsculo. E aí tu tens aqui, então, essa variável que traz o que dentro dela? Traz o retorno dessa função. Show? Agora, vamos fazer outra funçãozinha aqui para quê? Para a gente ter o comprimento da cidade, essa informação aqui. Vamos lá então, ó. Função em função, né? Porque função que abre, função que fecha. Função, qual vai ser o nome dessa função? Conta caracteres. De que tipo? Ele vai retornar o quê?
para quem é a chamar? Ela vai retornar um número, né? A quantidade de caracteres. Então, o retorno pode ser do tipo inteiro. Confere? Então, vamos lá. Início. E aqui dentro nós vamos ter lá retorno, ou melhor, retorne. Retorne o quê? Comprimento de quem? Cidade, né? E essa variável cidade que contém aí os dados, o nomezinho ali da cidade que a gente tem que converter, certo? Então, é a função conta caracteres, retorna o comprimento da cidade, que é do tipo, no caso, inteiro. E aí aqui embaixo, então, nós não teremos mais isso aqui. Nós teremos o quê? Nós vamos ter aqui algo do tipo num caractere cidade recebe o quê? Recebe o retorno daquela funçãozinha lá, conta caracteres. Copiei, colei, coloquei aqui o par de parênteses. E agora aqui no final a gente vai ter num cidade, né? Desta maneira aqui. Então, vamos analisar. Ó. Chamei uma função, conta caracteres, função essa que está declarada aqui em cima. Como é função, ela tem um retorno, que é do tipo inteiro, que é o quê? O comprimento da cidade, né? Então, chamei a função e o retorno dela eu estou armazenando onde? Na variável num caractere cidade. Variável essa que eu ainda não declarei, né? Então vamos lá em cima lá em cima em var, vou declarar essa variável que vai ser de que tipo? Já que ela vai armazenar a quantidade de caracteres, ela vai ser do tipo inteiro, né? Por que do tipo inteiro? Porque ela retorna, né? Ela vai armazenar o retorno desta função aqui, que retorna dado do tipo inteiro. Certinho? Então vou dar um F9 aqui para fazer um teste. E vamos lá. Vou colocar uma cidade de nome Ivorá, teclar Enter. E olha lá, a cidade em maiúsculas é Ivorá e o total de letras é 5. Funcionou perfeitamente, só que agora fazendo uso de funções, certo? Então nós temos aqui uma função que converte para maiúsculas, outra função que conta caracteres, e agora nós conseguimos então chamar essas funções dessa maneira aqui no nosso algoritmo, certinho? Então, é mais um recurso aí que a gente conhece, né, ao longo do curso e que pode ser interessante aí para vocês elaborarem seus próximos algoritmos. Então, convido a todos a revisitar o videozinho de procedimentos, reassistir, se for o caso, este agora, para vocês poderem então fazer um comparativo, né, entre procedimentos e funções. Quando utilizar um, quando utilizar outro. Certinho? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.